Sou o Fernando, prazer em conhecê-los. Obrigado mais uma vez. Eu sou engenheiro eletricista. Eu sou um sócio fundador da SAN, todo carinho, SAN Energia. Hoje eu estou atuando na parte comercial. Tem uma equipe comercial que fica sob minha responsabilidade. Eu faço a interface com os clientes, trato leads. E aí eu também ajudo bastante nessa questão de vendas, tá? A SAN Energia hoje ela pertence a um grupo alemão de fabricante de fabricação de painéis chamada E-Solar. Então aqui no Brasil a gente representa a marca. Nós temos essa responsabilidade de aplicar, tá, os projetos utilizando a marca, os painéis, tá, por qualidade, tá, pela situação que a gente vive de tecnologia. Então o grupo E-Solar é um grupo alemão de fabricação de painéis. Exemplo aqui que nós temos no palco. Bom, a agenda que nós preparamos para vocês, basicamente, começa sobre centrais geradoras. Entenda-se centrais geradoras como qualquer fonte, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre regulamentação da central, o que é a geração distribuída. Tem muita gente que atrela diretamente a parte solar e não é, tá? A diferença entre micro e mini geração, como o sistema de compensação num sistema conectado à rede funciona, tá? Aí eu estou fazendo um mix entre resolução e técnica. Tá? O parecer de acesso, o que é isso e para que serve? Para quem está pensando em se engajar nessa questão de autogeração, trabalhar com geração fotovoltaica vai ser bem importante. Temos aí mudança de lei para 2023, acredito que vocês tenham ouvido já sobre. Eu trouxe um ponto importante aonde a gente vai falar sobre taxação de crédito, tá? É importante falar isso. Tecnologia de painéis, aí eu entro na parte aí realmente de equipamento, vou falar um pouco sobre os painéis da E. A distribuidora de equipamentos, né? Então volto a falar com o time da Artegra, eu vou explicar para vocês como é que funciona, como é que um integrador hoje encontra a Artegra, como é que ele faz a compra desse material, tá? E a gente vai falar um pouco sobre as instalações. Nós criamos um mosaico para mostrar realmente aí o que vem fazendo. Aí no final a gente acaba tirando dúvidas, etc. Tá? Bom, a centrais geradoras de energia. Tá? Então, basicamente, no século XIX, né, tudo começou. No Brasil, em 60, foi criado aí o setor de Minas e Energia, onde começou a ter as direções do que a gente fala hoje de normas. Tá? Então, em 60 foi criado esse ministério. O importante para a gente aqui é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que não é tão antiga, né? Então é de 96. A importância da ANEEL, porque começou a ter a regulamentação de transmissão, distribuição, normas. Então, realmente, isso aqui é importante, né? Nessa questão de comercialização. E aí eu já começo a falar de regras, tá? Não só pensando em central geradora de energia solar, mas aí em PCHs. Para cada tipo de fonte geradora você vai ter uma regra distinta, então realmente tem que debruçar em cima de normas para você realmente atender, discutir com concessionárias, né, e outros fatores. Tá? Bom, o infográfico aqui eu falo da matriz energética no Brasil, são 200 GB, né, pegando aqui a unidade, e nós estamos aqui agora, ó. Então, na marca de 22, se eu não me engano, isso em outubro, batemos aí aproximadamente 21 gigawatt pico. Isso quer dizer que estamos subindo de um formato mais que exponencial, né? Estávamos aí em 2017 com 2% só de centrais geradoras no Brasil. E de 16, 17, 18 tomou uma proporção e está subindo cada vez mais. Né? Então você tem um apelo ecológico, quando você fala de centrais geradoras de energia limpa. Você tem um apelo de ESG. Então esses valores aqui realmente, quase 10% e subindo. Tá? 21 GB é bastante coisa, quase 10% da matriz total aí que nós temos no Brasil. Né? Então, ainda a hidráulica é a campeã no ponto de vista de percentual e de volume. O Brasil tem esse perfil, tá? Energia eólica, concentrada aí, vem como segundo colocado. O solar está subindo, nuclear e térmica. Então, são as principais fontes de energia
que o nosso país possui, tá? Legal, o que é geração distribuída? Tem um texto aqui teórico, mas em resumo, é toda aquela central geradora que você está junto à carga. O que é junto à carga, né? Então, vamos falar sobre o fotovoltaico. O fotovoltaico você tem algumas modalidades. A primeira é você pensar no seu telhado. E aí você vai ter que conectar essa energia no seu quadro de energia elétrica principal. Então isso é geração distribuída, ou seja, você tem uma geração centralizada, aí vocês podem pensar em Itaipu, né, ou outro tipo de usina, tá? Mas quando você fala de geração distribuída, normalmente você está falando que você está com uma carga de energia, tá? E aí você está falando de PCHs também, tá? Você está falando de outras fontes de energia. Quando eu tenho essa geração junto à minha carga, né? Então você pode ter, por exemplo, a gente tem muito contato com empresas metalúrgicas que possuem PCHs no próprio espaço, possuem usinas centrais térmicas também, tá? São todas GD, tá? Porque estão junto à carga ali. Nosso foco hoje é sobre painéis solares, né? Então é a geração distribuída, são as centrais geradoras fotovoltaicas, tá? E aí você tem aí quase 100% quando você fala de GD voltado para o solar, né? Então por isso que você tem esse paradigma, quando você fala de geração distribuída, você atrela rapidamente ao fotovoltaico, tá? Então, só para a gente poder separar as nomenclaturas, que é importante isso. Opa. Bom, voltei à resolução, é importante isso aqui. Se você for pensar em fazer um projeto fotovoltaico conectado à rede, com um sistema de compensação, você não pode fugir do que a gente chama de resolução 482. Foi a primeira resolução, tá, que nasceu em 2012, regulamentando o que pode ou não ser feito com o fotovoltaico. Tá? Então, isso aqui regulamenta todo o processo de construção das centrais geradoras. Então, tanto para microgeração quanto para mini geração, tá? É a nossa primeira resolução que a ANEEL solta em relação ao que pode ou não fazer. São regras, pessoal. Então, eu sou engenheiro, eu sou um cara voltado mais para a parte técnica, tive que aprender bastante sobre uma esfera jurídica, porque eu não consigo avançar com solicitações, pedidos, argumentações com as concessionárias. Aqui em São Paulo é a Enel, tá? Mas essa 482, ela serve no âmbito nacional, tá? Porque a nossa agência, ela atende o território nacional, então tem todas as regras dentro dessa resolução. Então, para quem pensou, quem quer fazer, quem quer trabalhar com centrais geradoras fotovoltaicas, tem que entender basicamente o que está dentro dessa resolução 482 para começar a fazer projeto. Bom, em 2015 nós tivemos um update disso aí, tá? Veio a 687. A 687 de 2015 ela trouxe muitos benefícios, tá? Flexibilizações e topologias. Então, quando você fala de centrais geradoras, né, com a 687 de 2015, você está falando de tipo de topologia que eu posso fazer. Tá? Então, a gente pode pensar em centrais geradoras que a gente chama junta carga, que é a nossa casa. Vamos pensar no nosso telhado aqui, e a gente vai colocar a central geradorazinha ali em cima do nosso telhado, vamos gerar nossa própria energia e conectar isso a um quadro de distribuição ou quadro principal de entrada de energia. Tá? Eu também tenho uma outra modalidade chamada autogeração remota. Aí na autogeração remota, você imagina que você pode construir uma usina no ponto A e consumir essa energia no ponto B. Tem regras para isso. Tá? Eu preciso ter aí a minha central geradora e o meu consumidor, né, dentro da mesma área de concessão. Tá? E também eu tenho que ter aí uma documentação, por exemplo, a titularidade da central geradora tem que ser a mesma de quem vai consumir essa energia. Tá? Então, tudo isso vocês podem perceber que vem com a flexibilidade técnica, porém, você tem aí a questão jurídica envolvida. Um ponto importante é a questão dos créditos. Tá? Na 482 ele vinha com 3 anos, tá? Então, quando você injeta um watt na rede, tá? Que é o seu crédito, na 482 ele vinha com 3 anos, aí a 687 pulou para 5, tá?
E aí você tem alguns outros parâmetros com relação à aprovação do sistema, reduzir o tempo que a concessionária tem que te dar a resposta do parecer de acesso, que é um documento onde o engenheiro vai solicitar a conexão daquela empresa, daquela casa, daquela fábrica junto à rede de distribuição, tá? Então são alguns benefícios que em 2015, por exemplo, quando você fala de potência, pô, Fernando, qual é a potência máxima que eu posso colocar? Você não pode sair fazendo os 20, 30, 50 GB aí na sua cabeça. Você tem a regrinha na potência máxima para um mesmo CNPJ, tá? Porque aí você está falando de empresa agora, tá? E aí você entra numa questão aí fiscal, jurídica, etc. Então você tem aí 5 mega de potência máxima de centrais fotovoltaicas conectadas à rede, tá? Então você tem essa potência limitada aí, tá bom? Para cada usina, tá? Então a 687 é a vigente, tá? É a resolução que a gente tem que obedecer hoje no ponto de vista de construção de centrais geradoras. Dentro dessa resolução tem todo um procedimento do que pode ou não fazer em relação à construção de pequenas, médias e grandes centrais geradoras fotovoltaicas, tá? Bom, diferenças entre micro e mini geração, tá? Rapidamente, a gente está falando de potência aqui. O que eu estou falando é o seguinte: quando você pensa em microgeradores, aí mais uma vez, centrais geradoras fotovoltaicas, tá? Microgeração para usinas solares. Potência. Então, a potência de uma microgeradora é de até 75 kW-peak. O P ali é a unidade de potência das placas. Tá? Então, na verdade, na prática é o seguinte: esse P aqui, ó, não está correto. Tá? Peço desculpas para vocês. Isso aqui é quilowatts. Tem uma diferença sutil quando você fala de potências, quando você fala de centrais geradoras. Tá? A primeira é que a unidade conta muito. Quando você fala kWp, é a potência das placas. Do ponto de vista de concessionária, ela não está vendo isso. Quando você fala de homologação do sistema. Quando você fala de potência em quilowatts, é a saída AC do inversor de frequência. É onde eu estou conectado com a rede da operadora. Então, pensando em microgeração, você tem uma potência de até 75 kW, tá? Fernando, e se eu não colocar 80, 90, 100 aí e chamar isso de microgeração? Bom, você não vai conseguir homologar o sistema. O homologar é a autorização que a Enel, aqui em São Paulo, dá, talvez aqui para o Senai, conectar essa unidade à rede de distribuição quando tem uma central geradora, junta carga, nesse caso. Então, eu só consigo homologar o sistema, dar avanço, conectar ele na rede se eu obedecer essas métricas aqui, tá? Acima disso, a gente está falando de mini geração. Voltando aqui, pessoal. Aqui, ó, microgeração. Aí embaixo, mini. Mini, entende-se que é acima de 75 até 5 mega. Tá? Esse é o range que a gente chama de mini gerador. Normalmente, grandes corporações, empresas, fábricas, grandes consumidores de energia, né? E aí, assim, normalmente, não é regra, tá, pessoal? Normalmente você está falando de 75 kW para unidades de baixa tensão. O que é baixa tensão? Nossa residência, comércio, subclassificação tarifária, tá? Então, aonde eu não tenho uma demanda contratada, existem algumas regras para isso, tá? Então, microgerador são pequenas centrais geradoras ali, né? Acima disso, você cai aí normalmente no aspecto industrial, no aspecto corporativo, né? Onde você vai abordar uma indústria, uma empresa de maior porte com seus consumidores. E aí você está falando de 76 até 5 megawatts de potência instalada, tá? Esse outro infográfico mostra basicamente o número de sistema, tá? Então, 1,3 milhões de sistemas homologados, ou seja, sistemas que estão conectados à rede, tá? E aí eu tenho no infográfico aqui eu estou quebrando o que é cada coisa. Então, hoje, a residência, ou seja, os projetos de microgeração residenciais têm maior volume. Isso quer dizer que não tem maior potência, né? Hoje sim, porque eu tenho aqui mais ou menos 6 GB, tá? Pensando em residencial. E aí eu tenho hoje
21 gigawatt instalado. Tá? A legenda aqui mostra quem que é a corrida disso. Tá? Um residencial, maior volume. Em segundo vem aqui comercial e serviços. O agronegócio realmente está pegando uma postura também com relação à autogeração de energia. Tá? E aí a indústria. Tá? Então esse infográfico mostra quem está na frente no ponto de vista aí de busca sobre solução. Bom, sistema conectado à rede, a gente está falando de compensação de crédito. Como é que funciona essa questão? Como é que é? Né? Basicamente, a gente acaba explicando o seguinte, tá? Eu estou gerando a minha energia, essa energia ela foi pré-dimensionada, é um projeto que tem que passar por cálculos, e aí, por algum motivo, vai sobrar um excedente. Eu estou gerando mais do que eu estou consumindo. Tá? A gente chama isso de excedente. São seus créditos. Quando eu faço o pedido de homologação do sistema, ou seja, a permissão da minha conexão com a rede, basicamente eu vou pegar esse excedente, quando existir, eu vou ter que escoar essa energia para algum lugar. Tá? Eu vou produzir essa energia, não estou consumindo e vou jogar ela para a rede. Por isso do pedido de conexão. A gente chama aí no termo técnico de paralelo. Eu vou ter um paralelo da minha casa, da minha empresa, com a rede de distribuição da operadora local. Tá? Como é que funciona a autogeração, pessoal? Imaginem comigo que é o seguinte, tá? A luz do sol incide sobre a placa. Luz do sol é diferente de temperatura, tá? Então, só para tirar outro paradigma de calor. Calor acaba prejudicando aí a geração, dependendo do grau aí, tá? Então, o fóton, a luz do sol, tem incidência em cima da placa. A placa, ela é feita de um semicondutor, ou essa aqui, por exemplo, é o silício. Aí eu tenho alguns tipos de silício, a tecnologia está cada vez mais avançada. Não vou entrar no mérito aqui, porque é física pura, química, tabela periódica, mas enfim. E aí, quando esse fóton tem a incidência em cima dessa célula, existe uma excitação de elétrons, tá? Porque essa célula foi preparada com dopagem e tal. Então, é uma valência ali, né? O elétron pula da camada de valência, e aí o elétron começa a circular num formato de corrente elétrica contínua. Tá? Então, eu tenho a corrente elétrica contínua sendo formatada aqui. Um dos elementos que vai ter na topologia de rede, ou seja, que vai complementar aqui na construção da usina, é o inversor de frequência senoidal. Tá? É o nosso inversorzinho ali. Esse inversor ele tem a responsabilidade de pegar essa corrente contínua e transformar em alternada. Nossa potência em watt aqui, a nossa corrente elétrica utilizável, vamos chamar assim. Tá? E aí eu tenho dois perfis, tá, para utilizar essa energia. O primeiro é que se eu tiver consumo naquele instante no qual eu estou gerando energia, a probabilidade dessa energia sendo gerada, ser consumida instantaneamente, é muito grande. Gero, tenho demanda de consumo e já consumo sem precisar buscar essa energia da rua, tá? Então a gente chama isso de consumo em tempo real. Estou gerando, não estou buscando na rua, e aí eu estou consumindo a minha própria energia. Bom, qual que é o perfil aí que a gente pode colocar nessa analogia de excedente? Vamos imaginar a casa de vocês e vocês viajaram, final de semana não tem o consumo de energia, ninguém vai ligar o ar-condicionado, ninguém vai ligar a air fryer, ninguém vai tomar banho, e o sol não vai parar porque vocês não estão em casa. Eu vou gerar a minha energia. Se eu não tenho consumo e o meu sistema está em paralelo com a rede, a demanda de utilização está na rua, porque o seu vizinho com certeza está precisando dessa energia. Então, quando você gera e não consome, ele vai para a rede de distribuição. Vai num formato de crédito. Tá? Então, aí você começa a entender o crédito que eu tenho junto à operadora. Fernando, como é que isso é contabilizado? Bom, em um dos processos do projeto, haverá substituição do medidor. Tá? É o último passo antes de você ligar o inversor de frequência e deixar a planta funcionando. Esse medidor é substituído, a gente chama esse medidor de bidirecional, onde eu vou ter dois sentidos de leitura. Né? Hoje o nosso medidor ele tem um único sentido que é de consumo. Tá? Então, quando você utiliza a energia da rua, ele vai computar gasto. Né? Você vai chegar no final do mês e vai pagar lá a sua conta. Quando você tem um sistema homologado
e está conectado à rede, ele vai ser substituído e você vai ter os dois sentidos. Ele vai girar no sentido de consumo e quando você injetar energia na rede, ele vai girar em sentido de crédito. Tá? Então, a compensação funciona basicamente assim. Ora eu estou injetando, ora eu estou consumindo. Ora eu estou injetando, ora eu estou consumindo. E isso tudo sendo contabilizado pela operadora e por nós. Tá? O inversor de frequência ele vem com software. Esse software a gente vai configurar esse cara em nuvem. Tá? E entra o IoT da coisa aí. Tá? Tem tudo a ver com Smart Cities, enfim. Tá? Energia limpa é um dos focal points quando você fala de cidades inteligentes, nessa tecnologia de 5G, IoT. Isso está atrelado pela demanda, então vamos precisar muito de energia limpa. Então, realmente está tudo interconectando. Né? Para quem é de tecnologia, sabe o que eu estou dizendo. Tá? Então, e aí vai ser colocado em nuvem, existe um dashboard supervisório onde o usuário vai identificar o quanto que gerou, log de erro, a saúde da planta, então você vai ter controle total da sua geração. E aí é app, via web browser, tá? Então o usuário e senha vai estar ali. Pela 687, a duração do crédito injetado na rede são de 5 anos. Fernando, estou com 100 watts lá, 100 mil watts de crédito, cara. Vou fazer uma viagem para a Europa, sou rico, graças a Deus, volto daqui 6 meses. Vou para a ASP. Vou deixar gerando. Vou desligar tudo, né? Então, a Enel, se for aqui, ela vai guardar para você essa energia até 5 anos. Quando você voltar, você vai ter um banco de créditos bem interessante no ponto de vista de consumo de energia, tá? Então, é assim que vai funcionar. Se vocês pararem para pensar, antes de 2012, nós tínhamos um tal de sistema off-grid. Vocês vão lembrar disso. Uso de baterias. Né? Então, antigamente, quando você não tinha a nossa resolução, por isso a importância da 482 de 2012 junto à ANEEL, eles conseguiram substituir, ou seja, num sistema conectado à rede, aí on-grid, grid-tie, tem os termos em inglês. E aí, assim, a gente pode encarar que a Enel, a Energisa, a Copel, a IDP, ela acabou sendo a nossa bateria virtual, né, onde eu estou injetando a minha energia e estou armazenando ela em algum lugar, no caso, na rede da operadora. Isso é bom para todo mundo. Imagine que a Enel não vai precisar comprar a sua energia em Itaipu. É um princípio, porque ela tem um custo, né? Quando vocês contratam, você mudou para uma casa nova, você está colocando um padrão novo na sua casa, você vai contratar a energia. Na prática, você está contratando a distribuição, tá? A operadora ela é responsável pela distribuição, não pela compra. Você permite que a Enel busque para você a energia. Vocês assinam uma procuraçãozinha ali entre linhas no contrato. Ela não é responsável pela compra de energia, mas sim pela distribuição. Então, ela traz para você essa energia, ela compra. Tá? Então, tem um custo lá, o custo VAST, que a gente vê na conta ali, 80 centavos, 70 centavos. E quando você gera e injeta na rede, ele vai cobrar o mesmo 80 centavos, porém, da sua energia que você gerou aqui pertinho. Tá? Então, para eles também é interessante. Tá legal? É assim que funciona o sistema de compensação hoje com a nossa resolução 687/2015. Tá? Legal. O que é o parecer de acesso? O parecer de acesso é a autorização que a concessionária dá, tá? É a permissão que a gente tem para conectar a nossa central geradora na rede de distribuição deles. Então é assim que funciona. Eu preciso de uma autorização. O nome técnico para essa autorização é o parecer de acesso. Como é que funciona? Fernando, eu quero fazer um projeto. Tá? A primeira coisa que a gente pensa quando faz projeto é a documentação. E aí, quando você acessa a plataforma online da Light, Enel, EDP e qualquer operadora, tem hoje lá o campo de mini e microgeração. Ali dentro vocês vão encontrar quais são os documentos básicos que eles exigem para quem for solicitar uma conexão junto à rede deles. Tá? Então, existe um dimensionamento, alguém tem que fazer o cálculo para você de quantos painéis são, qual o tipo de inversor, qual potência, o que eu posso fazer ou não de potência utilizando a nossa resolução. Então tem todo um processo que a gente chama aí para poder realmente chegar num projeto final, porque não adianta nada você não saber o que está fazendo e submeter vai se rejeitar. Tá?
Isso tanto para solar quanto para qualquer ação que você for fazer como operadora de energia. Então, assim, basicamente, o que são as etapas aqui que eu coloquei para a gente? A consulta de acesso, está aqui, entre aspas, opcional. A consulta de acesso é um pedido que a gente vai fazer para a operadora se eu for construir uma usina de grande porte. Vocês imaginem que, assim, cara, meu avô tem um terreno em Minas Gerais de 10 mil metros quadrados. Eu vou colocar a placa lá e vou gerar energia. Legal, isso é bom, é um ótimo investimento. Tá? Gerar energia é um ótimo investimento. Qual que é a próxima subestação que tem lá para você conectar? Será que a rede local vai suportar essa energia se a energia está na rede? Tá? Então, por isso que você faz uma consulta de acesso para entender se eu vou ter algum impacto na rede de distribuição local. Tá? Então, isso para grande porte. Estou falando de usinas de solo, mega, 2, algo realmente grande. A informação de acesso, basicamente, ela vem seguindo dessa consulta, né, dessa resposta. Não foge muito aí do que eu disse. Tá? É a resposta que a operadora vai te dar. Ah, você quer pôr um mega lá em Minas Gerais, no terreno do seu avô? Legal, eu vou permitir. Só que você vai ter que me ajudar a reconstruir a minha rede de distribuição. Então, pode ser que exista uma coparticipação financeira para que a rede seja adequada para a sua injeção de energia. Tá? Então, eles vão pegar um ramal, vão ver a subestação, vão ver a potência da planta, vão fazer os cálculos e vão falar assim, ó, legal, eu vou aceitar o seu projeto, vai custar R$500 mil para eu trocar esses transformadores aqui nesses próximos 3 quilômetros. Então, existe isso também. Então, para quem for fazer projetos realmente grandes, você vai encontrar esse tipo de cenário, tá? A solicitação de acesso, aí cai no que a gente está falando agora, tá? Microgeração e mini geração. O nome que é dado na solicitação é o documento que a gente tem que carregar hoje na plataforma online, a maioria você carrega hoje na plataforma online da operadora, a Enel, por exemplo, microgerador, você carrega isso via agência virtualizada, tá? A RT, documentação, diagrama unifilar, diagrama multifilar, datasheet, desenho XYZ, tem uma pilha de documentação que você tem que assinar, um monte de coisa, é bem burocrático. Quando você consegue, você submete e aí vai ter a resposta do parecer de acesso sendo positivo ou não. Tá? Então, para quem for fazer projeto, as etapas são essas hoje para que você tenha. Tá? Uma vez aprovado, você vai ter aí 120 dias para poder colocar essa usina para funcionar. Por quê? Porque esse protocolo de aprovação tem uma validade. Tá? Então, são 120 dias aí que você consegue montar a usina utilizando a mesma permissão que você pediu. Bom, principais pontos com a mudança. No final do ano passado, foi sancionado pelo atual presidente da República a mudança de lei. Tá? Então, passou por uma nova resolução, a PL, aí, projeto de lei 14.300, trazendo aí algumas alterações. Tá? Tudo que a gente sabe tem 11 bônus. Né? Então, eu trouxe um ponto que é muito discutido com relação a essa mudança. Então, quando foi sancionado ano passado, a gente teve aí um período, está tendo um período de carência de 12 meses, para que as pessoas busquem realmente a solução nesse intervalo de tempo para não ser taxado. Vocês devem ter ouvido aí muito na mídia sobre a taxação do sol. Essa taxação do sol, basicamente, a partir de 6/1 de 23, ela vai acontecer para os pedidos de solicitação de acesso. Ou seja, a empresa, a residência que solicitar a partir do ano que vem, já vai se enquadrar na Lei 14.300, aonde eu vou ter uma parcela do meu crédito ficando com a distribuidora. Tá? Então, como é que vai funcionar? Eu estou gerando a minha energia, deixa eu voltar aqui. Gerei a minha energia, o excedente vai para a rede, certo? Como é que vai funcionar? Hoje, quando você pega uma fatura de energia, a fatura ela vem basicamente em duas vertentes. Ela vem o que você consumiu e ela desconta o que você injetou.
é uma subtração direta. Se você consumiu 50 e injetou 50, tirando um pouco lá dos encargos, ICMS e tal, você faz um menos o outro, tá? O que vai acontecer a partir de janeiro do ano que vem é que quando você injetar os 50, vamos pôr uma conta mais fácil aqui, quando você injetar, sei lá, 100 kW, vai voltar 85, ou seja, 15% dessa energia injetada vai ficar para a operadora. É a taxação que ela vai cobrar por você estar utilizando a rede de distribuição. Tá? Então é o principal ponto que eu trago para vocês com relação a essa mudança de lei. E aí é gradativo. Em 24 vai aumentar, 25 vai aumentar. Tá? Então, o sistema de compensação de energia elétrica vai passar por essa alteração a partir do ano que vem. Tá? Então, é a tal da taxação. No termo técnico, eles chamam de taxação do fio B. O fio B é o nosso fio aqui de distribuição da rua, né? De média tensão. Tá? Então, eu trouxe para vocês infelizmente, essa novidade. Alguns já devem saber dessa situação. Bom, falar um pouco de tecnologia. A E-Solar, né? Como eu falei para vocês, a SAM, ou a Sunergia, ela pertence ao grupo de fabricação de placas AE, fabricação de painéis. Eles nasceram como empresa de integração, como a gente é hoje. Tá? Então, no nosso portfólio, 100% dos painéis são da E-Solar. A marca está em mais de 95 países, né? Tanto como fabricante quanto distribuidor. Então, por exemplo, eu tenho uma Artegra na Geórgia, tenho uma Artegra na Turquia, né? Então, eu tenho distribuidores nesse footprint aqui, né? É um fabricante alemão, Tier 1. Esse Tier 1 aqui, basicamente, é um selo de saúde financeira da empresa. Ou seja, é um produto que a empresa não vai fechar amanhã caso vocês comprem. Tá? Então, é só para realmente mostrar para o mercado global que é uma empresa sólida no mercado, né? E aí eu tenho soluções, tecnologias, eu tenho pesquisas, tá? Como eu estava falando para vocês, a AE, ela nasceu como uma empresa de EPC, que é o nome em inglês lá que eles dão, tá? Com relação ao tipo de contrato, ou seja, eram integradores também, tá? Tá mais de 19 anos no mercado global. Hoje eles são só fabricantes. A gente, como integrador aqui no Brasil, temos a interface com a engenharia alemã deles também, então, dependendo da complexidade do projeto, a gente acaba fazendo isso em 4 mãos, tá? Tecnologia, células, estava discutindo aqui antes de vocês chegarem sobre células heterogêneas, silício com N-type, tá? Então, o que é composto um painel? Basicamente, eu tenho o frame, né, que a gente chama do quadro, essa parte metálica aqui de alumínio. Tá? Eu tenho um vidro de proteção, tá? Eu tenho uma proteção aqui que a gente chama de EVA. A célula é o grande carro-chefe, tá? Onde eu tenho essa geração, a incidência do sol em cima dessas células. Eu tenho um backsheet ali, uma folha traseira, né? Ou seja, eu tenho uma proteção também nessa placa. E eu tenho uma caixa de junção. Essa caixa de junção é onde eu tenho os diodos, tá, que fazem essa corrente elétrica correr pelo lado correto ali, não ter corrente reversa. Eu tenho as minhas saídas de conexão. A gente está falando de corrente elétrica contínua, então vocês sabem que é um pouco mais robusta do ponto de vista de perigo, né? Então, é tudo vedado. Tá? Tem um conector que a gente chama MC4. Então, a nossa conexão realmente do painel tem que ser muito robusta, porque acaba sendo muito perigoso no ponto de vista de energia. Né? Então, realmente, essa é a explosão de um painel monocristalino aí que a gente trouxe para vocês. Tá? Bom, o silício ele tem uma degradação. Tá? Cada ano que passa, ele vai perdendo a sua característica no ponto de vista de eficiência. Isso não só o painel da E, mas todo o material que é utilizado com silício, monocristalino ou policristalino. E aí eu vou falar um pouco da qualidade no ponto de vista de degradação do painel. Então, um painel novo, ele começa com 100% da sua eficiência, obviamente. Ao longo do tempo, ele vai perdendo essa característica de geração. Tá? Então, esse gráfico mostra uma durabilidade. Tá? Então, aqui, potência pelo tempo. Tá? Colocamos 30 anos de eficiência
de um painel da E acima de 80%. Basicamente, a gente está falando de uma degradação anual de 0,54% de uma placa da E. Então, em 30 anos, a gente vai ter uma durabilidade aí, uma geração de 80% do painel. Ou seja, sua casa vai estar gerando em alta performance daqui 30 anos ainda, tá? O fabricante nos dá 15 anos por defeito de fabricação, então é interessante mostrar o produto porque realmente a durabilidade, né, e a eficiência é muito grande no ponto de vista de investimento. Isso aqui é bem legal, tecnologia, como eu falei para vocês, tudo que é bom é copiado. O painel solar, ele acabou sendo pirateado também. Então, bom, tudo que cai em evidência acaba sendo aí pirateado. Então, o que o pessoal da Alemanha fez? A equipe de engenharia criou um sistema anti-pirataria. E aí, no painel, a gente vem com uma leitura da tecnologia NFC, né, uma leitura de radiofrequência. Então, cada painel daí vem com a tecnologia de rastreamento, vem com a tecnologia anti-pirataria, e aí é baixar aplicativo no celular, identificar o serial number da placa, e aí você consegue rastrear a fabricação e a autenticidade da placa. Tá? Então, isso é patenteado, nenhum fabricante no mundo possui essa tecnologia, isso é nosso. Então, isso nos trouxe uma premiação em 2021, se eu não me engano, 21, isso, tá? No sistema NFC anti-pirataria. Isso é bem legal porque dá essa autenticidade com relação ao produto. Tá? Ninguém quer comprar um Nike com Q de queijo, né? Então, realmente a gente tem que tomar cuidado. Bom, falar de parceria. Artegra, o pessoal da Artegra está aqui, né? Mais uma vez juntos aí com a E-Solar, com a Sanergia. São os nossos, é o nosso principal distribuidor no ponto de vista de integração. Tá? Eu, como SAN, falando como Sanergia, eu acabo tendo uma interface diária com a Artegra, tá? Que é o vizinho da escola do Senai do outro lado da rua lá. Então, é o nosso principal distribuidor hoje em São Paulo. Né? Então, vocês conhecem. Na verdade, o Elétrica PJ, o Grupo Mater, abriu uma business unit chamada Artegra, onde realmente eles estão focados na questão de energia solar. Tá? Bom, para quem é integrador, existe, como vocês sabem, né, aí volta a tecnologia, existe uma plataforma e-commerce deles, então a gente consegue fazer dimensionamentos, cálculos, emitir orçamentos, tudo via online, não preciso ficar ligando para o Fábio, para o pessoal, para poder precificar o que eu preciso. Então, existe uma plataforma para integrador, né, ou seja, as empresas que prestam esse tipo de serviço de projeto. Tá? Eu sou uma delas. Então, eu tenho usuário e senha, né, onde você consegue acessar o dashboard, né, ou seja, o integrador ele, automaticamente, sozinho, ele consegue navegar nesse dashboard, tá? Ele consegue fazer uma configuração de acordo com o que ele já precisa. Se o cara fez um projeto de microgeração com, sei lá, 100 painéis, ele vai fazer a cotação através do dashboard, onde vai ser emitido um PDF no final, e esse PDF ele vai ser validado com o vendedor. Então, você já vai com um pré-orçamento para Artegra para realmente fazer aí a compra do material. Tá? Pessoal, estou falando bem de forma superficial, tá? Depois vocês podem complementar, por favor. Então, realmente, a praticidade que nós temos hoje e a rapidez é muito importante para a resposta do nosso cliente final, tá? Porque a concorrência é muito grande. Bom, instalações, a SAN, ela trabalha no modelo turnkey. Turnkey, para quem não conhece, é um modelo onde eu construo e entrego funcionando a usina. Tá? Então, a minha responsabilidade hoje como diretor comercial da SAN é negociar e atender o cliente da melhor topologia possível. Tá? Isso cai para um projeto, aí eu tenho um gerente de projeto, eu tenho uma equipe de marketing, eu tenho um grupo de instaladores, eu tenho um administrativo, eu tenho um financeiro, e aí cai no que a gente chama de realmente projeto. Tá? Temos um mosaico que foi preparado para vocês aqui, São Bernardo, Paraná,
né, instalações interior de São Paulo, Guarulhos, Santo André. Então, basicamente, aqui eu mostro que existem N situações, né? Então, solo, telhado colonial, metálico, aí eu tenho microgerador e mini gerador. Isso aqui é só um pedaço aí do que a Sanergia nos últimos 7 anos vem entregando com relação às centrais geradoras, né? Então, aqui é uma geração, todas são geração distribuída, porque eu tenho uma carga junto aqui, e aí centrais geradoras fotovoltaicas, tá? Normalmente a gente tem essa visão de telhado, onde eu tenho mais área para poder realmente deixar a superfície com mais contato com o solo. Bom, o solo também é bem interessante no ponto de vista de geração. Não dá para fugir, né? ESG é um apelo muito forte hoje. Estou dizendo América do Norte, Europa e Ásia, tá? Eu estou em contato com algumas multinacionais, as alemãs, umas americanas, e aí eu tenho 2 apelos hoje no mercado nacional, onde quando você fala com esse tipo de empresa, geralmente a matriz, tá? Ela acaba dando essa ordem, né? Vem um top-down aí da matriz, que não só a questão de redução de conta de energia, mas sim também a questão de carbono, né? Então, hoje a parte de ESG está pegando muito e é uma argumentação de venda, é um apelo realmente válido com relação à negociação de centrais geradoras com as grandes corporações, tá? Hoje no Brasil, o carro-chefe ainda é a questão econômica, né? Não dá para fugir, mas dependendo do tamanho do seu cliente, ele vai querer saber o quanto deixou de emitir de CO2 com a central geradora. A equipe de marketing vai trabalhar em cima. Então você tem pelo menos 3 a 4 departamentos em cima do projeto solar, tá? Então eu tenho marketing, eu tenho a equipe que é de ESG, eu tenho o financeiro, eu tenho a engenharia, eu tenho a parte operacional de manutenção. Então, é interessante que você vai ter uma reunião hoje com a multinacional, tem 5, 6 pessoas na mesa para discutir o assunto e cada um tem uma função ali com relação ao projeto, tá? A nossa proposta, ela traz 2 sentidos interessantes, né? É o valor econômico, que é a redução de custo mesmo com a conta de energia elétrica, e está atrelado diretamente à questão ambiental, tá? A proposta orçamentária da Sanergia, ela traz esses 2 aspectos aí. Bom, perguntas. Agora sim, professor, por gentileza. Acho que Começa com o rapaz lá, por favor. A pergunta é concernente àquela resolução que o senhor explicitou aí, né? Falou um pouquinho dela a respeito do assunto e tal. Eu gostaria que o senhor voltasse o slide com relação lá à porcentagem. Com o passar do tempo aí, dos anos aí, essa porcentagem ela vai aumentando, né? E aí paira uma dúvida aí. A resolução ela vai inviabilizar, não sei até que ponto é interessante a implementação desse sistema. Com o passar do tempo, o percentual ele evolui aí de uma forma que vai chegar uma hora que é impossível você manter. Exato, exato. A sua observação é bem pertinente, tá? É como eu comentei. Essa informação eu extraí da PL 14300, né, que está disponível aí na web, para quem quiser baixar, para poder entender melhor. Ele vem que realmente nessa situação aqui é gradativo, então se isso se manter para 24, 25, subentende-se que começa a ficar inviável, no ponto de vista de compensação, porque a taxação ela vai ficar cada vez maior, ela acaba não aumentando ao longo do tempo, você se enquadra nessa taxação, se eu fizer em 24, eu vou me enquadrar em 30% durante 25 anos, tá? Então essa é a métrica, não é que em 24 eu vou pular de 15 para 30, é o pedido de conexão com a rede, e se eu fizer isso o ano que vem, eu me enquadro em 15% e não muda. Tá? 24, 15%, 25, 15%, 26, 15%. Eu não vou saltar de acordo com o aumento do ano aqui. Então, essa taxação seria em cima do excedente, no caso, né? Exatamente. Aquilo que você injetar na rede da operadora, tá? O seu crédito aqui que vai ser taxado.
O que você gerar e consumir junto à carga em tempo real, a sua geração. Você não está nem olhando para a rede. Então seria mais viável fazer tipo 1 para 1. Tipo, o que eu produzir, eu consumir e pagar só a taxa mínima, que seria, no caso, 50 watts. Olhando o mundo de tecnologia, eu vou sair de watt para bit agora. Não dá para você mensurar o elétron igual um bit, entendeu? Você não consegue fazer. Mesmo que você faça um pré-cálculo, tendendo a fazer de 1 para 1, em algum momento desse seu sistema, vai ter uma excedente. Vai ter. Por quê? Porque vai chegar um momento que você vai desligar alguma coisa e você vai estar gerando mais do que você vai estar precisando consumir. Esse mínimo, pouquinho de elétron vai para a rede. Então não dá para você fugir disso. Dá para você mensurar e entender. Por exemplo, eu como integrador, a partir de 23, ou já em dezembro, eu vou mudar minha proposta, porque eu vou ter que já trabalhar com a PL14300. Ou seja, o que eu for mostrar para o meu cliente, eu já vou ter que considerar essa taxação. Por quê? Porque vai nascer em 23 o sistema dele. Não dá para eu mostrar um negócio dessa nossa resolução. Então eu vou ter que piorar um pouco a questão da economia mensal, né? E aí o que a gente está pensando em fazer? Compartilhar com vocês. Existem dois perfis básicos quando você fala da PL14300. Numa situação industrial, você imagina que de segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde, que é o horário de geração também, aquela empresa está produzindo. Consequentemente, eu estou gerando aquilo que eu estou gerando, numa escala que eu chutei, 80% já estou consumindo e 20% eu estou injetando na rede. Então, é um sistema de 80 para 20, ou seja, eu estou gerando e consumindo mais e injetando menos. Isso em comércio, indústria, fábrica, essas coisas. Quando você fala em residência, é o inverso. Residência, pelo menos quem é casado, marido e mulher saem para trabalhar, eu não tenho um consumo das 8 às 5 em casa. Eu tenho ou antes ou depois. Lavar roupa, tomar banho, essas coisas. Então é um sistema 20-80. Eu vou injetar muito mais na rede do que eu vou consumir em tempo real. Aí o aspecto residencial, no ponto de vista de taxação, nessa analogia que eu te falei, pode ser que tenha mais impacto, entendeu? Então depende muito do perfil do cliente, tá? Se for indústria, gerei, consumi, acabou, nem olhei para a rua. Se for residência, nesse perfil que os dois saem, não tem consumo nenhum, que é o meu caso, por exemplo, eu vou gerar muito mais energia do que eu vou consumir, consequentemente a maior parcela de injeção vai ser na minha residência. Aí os 15% vai ser em cima de 80%. Aí eu falei que nem a Dilma aqui, mas enfim, deu para entender, né? Essa taxação, do jeito que foi colocada, ficou a impressão que é, vamos dizer entre aspas, aí, elétron a elétron. E é isso mesmo? Ou é no período de 30 dias, no fechamento de uma fatura, faz-se o balanço de quanto injetou e quanto consumiu e taxa-se a diferença? Porque se você pensar nessa forma, né, do cara que não fica em casa o dia inteiro e é o horário que está, ele não é taxado exatamente naquele período, é no balanço do mês, é isso? Boa pergunta. É isso. O que acontece é, quando você fala de subtração do que você consumiu e aquilo que você injetou, é no período de leitura da operadora. Então, geralmente, a operadora, ela trabalha com 2 meses. Ela começa, sei lá, dia 18 de novembro, vai até o dia 17 de dezembro. Tá? Então, ela avança esses 2 meses. Então, o que ela vai pegar? Ela vai pegar esse intervalo de tempo, vai analisar aquilo que você injetou, considerando a PL14300, ela vai subtrair. É legal. Então, quer dizer que era 100, eu consumi 100, você injetou 100 nesse intervalo de tempo, vou fazer um menos o outro. 687/2015, é hoje. Ano que vem, você injetou 100, você consumiu 100 e você injetou 100. Opa, peraí. Você tem aqui um pedágio agora. Então, eu te devolvo 85. Tá? Então, essa é a situação. Então, no intervalo, não é que o cara está gerando aquele watt, injetou na rede e está sendo taxado. Ela vai taxar de acordo com um período de leitura de 30 dias. Se eu gerar muito mais do que aquilo que eu consumo, né? Porque nesse caso, se eu injetei 100, na condição hoje, eu injetei 100 e consumi 100.
Então, entre aspas, deveria ter consumo custo zero. Não, eu tenho a taxa da concessionária. Exato. O ano que vem, eu consumi 100, injetei 100. Vou ter o desconto de 15, vou me devolver 85 e mais a taxa da concessionária ainda. Mais ou menos. Vamos lá, vamos por partes. Você consegue gerar mais energia. Vou pôr aqui números para você. Você consumiu 100 e você injetou 200, então você gerou muito mais do que você consumiu. Tá? A subtração, ele vai pegar o 100 do seu 200 e vai subtrair. Então você vai ter um banco de crédito de 100 ali. Só que a subtração não é 100 menos 100 igual a zero. Ele vai dar 100 menos 100, taxa mínima, disponibilidade de conexão. Então o que é isso? Quer dizer que a sua casa, a sua empresa, o Senai, ele tem uma conexão com a rede da distribuidora. Ela está te disponibilizando uma potência. Entendeu? Então, é um serviço. Se você quer usar ou não, tudo bem. Mas existe um contrato entre Enel e o Senai, no qual eu estou disponibilizando uma conexão de energia. Se você quiser usar, a sua tomada está com energia elétrica ali. Então, para isso, você tem uma taxa de disponibilidade de conexão. Tá? Que a gente chama no mundo da central geradora fotovoltaica como taxa mínima. Tá? Qual que é os custos? Se eu tenho um sistema trifásico, eu vou ter 100 kW de taxa mínima, vezes a tarifa, para baixa tensão. Se eu tenho um sistema bifásico, eu vou ter 50 kW vezes o custo. Né? E se eu tenho um sistema monofásico, eu vou ter 30 kW que eu tenho que pagar. Então, nessa brincadeira que o Herbert foi para 6 vezes para Aspen, gerou muita energia, ele não vai zerar a conta dele. Não existe zerar a conta. Então ele vai ficar assim 6 meses em Aspen, vai na neve lá, vai curtir as férias dele, vai gerar energia, vai criar um banco de crédito, mas se ele tiver um sistema trifásico, ele vai estar devendo para a operadora 600 kWh vezes a tarifa. Em 6 meses, tá? Então é isso. Tudo bom? Beleza. Queria saber qual que as vantagens ou desvantagens do sistema off-grid, acho que é assim que fala. Quando você tem um sistema isolado, você não tem conexão com a rede. Literalmente falando, você corta o cabinho lá, a operadora está passando na sua porta, mas você não tem essa conexão elétrica, mecânica mesmo da coisa. Né? Então você não tem essa taxa mínima aí. Tá? Uma segunda vantagem, você tem um sistema de armazenamento que você dimensionou. Então, você pode criar um perfil de utilização de energia. Bom, a vantagem é que você está isolado, você pode ficar em qualquer lugar. Vamos pensar aqui no Brasil, né? Do Brasil, vamos pensar no Amazonas, no norte, numa aldeia indígena, você vai ter energia elétrica. Você imagina uma aldeia indígena de uma escola de alfabetização com crianças. Então, o off-grid, hoje, ele acaba tendo essa customização. Então, você consegue trabalhar num projeto customizado. Quer ver outra diferença? Se você tem uma atividade agrícola, uma granja, que ela tem que permanecer uma temperatura, sei lá, de 25 graus, senão o que você está criando ali, galinha, vai morrer. Os ovos vão chocar, vai se perder a sua produção. Você pode criar essa situação de backup. Você está usando o sistema da rede, por algum motivo você está no final de linha, a sua tensão de energia é muito ruim, e você tem quedas, tem oscilação de tensão, e você precisa permanecer estável para poder que a sua produção não tenha problema. O sistema conectado, o isolado, ele é muito bom. Então você vai customizando. Boa noite. Boa. Minha pergunta, queria levar em consideração a figura que a gente tem ali, painel solar montado no telhado de uma casa, um pequeno prédio, poucos andares, por exemplo. Como que funciona a questão de consultoria do projeto, da instalação? Lógico que dessa figura exatamente, o telhado mais baixo vai gerar sombreamento, né, se fosse instalado nele, dependendo do ponto de vista. Como que é feito o planejamento, a consultoria de projeto para instalar esses tipos de painéis? Um dos vilões no ponto de vista de geração solar, aí, na autogeração solar, é a sombra. Tá? É o principal vilão. O outro vilão é o aquecimento. Ou seja, você tem ali uma faixa de operação do painel de
negativo, positivo, tá? E o terceiro vilão, ele acaba sendo a questão da sujeira, tá? Então, esses 3 pontos, eles têm que ser levados em consideração. Então, quando você, que é integrador, vai fazer o dimensionamento de um projeto, você tem que ter em mente que existem algumas variáveis ali, tá? Então, hoje você consegue dimensionar e hoje você tem ferramentas computacionais para dimensionar isso. Hoje você tem situações aonde você vai entender com o cliente a melhor orientação geográfica. Aí você tem que calcular qual que é o índice de perda, né? O principal fator de uma inspeção, tá? E você usar uma ferramenta computacional é você entender qual que é o percentual de perda que eu estou tendo. Aí você entende perda da seguinte ordem. Bom, o telhado não vai se mover para o norte, que seria a melhor orientação geográfica que você poderia ter com azimuth, sei lá, igual a latitude da cidade, 23 graus. Isso seria o melhor dos mundos, né? Não é assim que acontece. Então você tem que considerar no seu cálculo a perda por orientação geográfica, né? E também a perda por sombreamento, né? Agora, como que eu faço isso, Fernando? Você tem que ter ferramentas computacionais para te ajudar. Você tem que buscar recursos computacionais, que é o nosso caso, né? A gente acaba utilizando paquetes 3D através de modulagem 3D de fotos aéreas, tá? A gente acaba utilizando softwares que acabam auxiliando nessa questão computacional com algoritmos onde ele já traz para a gente essa questão de perda, né? Então, no final, quando eu dimensiono, eu garanto que aquela energia que o meu cliente está contratando realmente vai acontecer. Tá? Isso no aspecto de superfície, que é o nosso principal fator de geração, certo? E aqui, o inversor de frequência, você tem que olhar para o inversor, saber a potência dele, olhar para a resolução e falar assim, será que eu consigo enquadrar um microgerador de 90K? Não, você não vai homologar isso. Isso se enquadra para mini geração, que é acima de 75K. Então, quando você fala de uma residência, você tem que entender o seguinte, você tem uma potência disponível. Aí o professor João, que me deu aula em 2009, super orgulhoso, não passei colando. Você tem uma potência disponível na sua entrada de energia da sua casa, né? Então, quando você vai dimensionar o que é baixa tensão de uma residência, que é o mais próximo aqui da gente nessa discussão, o que vai acontecer? Qual que é o tamanho do disjuntor que você tem na sua casa? O disjuntor geral lá fora. O disjuntor ele vai te dar, aí você vai ter que equacionar qual que é a potência máxima que eu posso colocar ali. Pensando em meio ambiente, como é feito o descarte de um banco de bateria, de uma placa dessa hoje? Porque assim, é energia limpa, né? Gera uma energia limpa, mas Perfeito. Acaba gerando um resíduo futuramente, certo? Como que é feito isso aí hoje? Uma placa, ela é praticamente toda reciclável. Você tem alumínio, que é reciclável, você tem vidro, que é reciclável, você tem polímeros, que é a parte traseira é reciclável. As células fotovoltaicas também é silício. Silício é base areia, você consegue reciclar. Então, praticamente, os fios são cobre, os isolantes que tem é um polímero também. Então, praticamente 100% do painel é reciclável. Tem algumas empresas que estão se especializando em fazer a reversão dos materiais. Mas essa é uma etapa que daqui a alguns anos nós vamos ter que começar a pensar nisso, e todo novo produto ou nova tecnologia, ele demanda uma regulamentação. E o Brasil, infelizmente, não definiu como reciclar um painel fotovoltaico. Algumas empresas já viram esse filão de negócio e estão se preparando para reciclar o painel fotovoltaico. Bom, o assunto, acho muito... A quantidade e o nível de perguntas deu para deixar muito evidente que o assunto o assunto energia desperta interesse de todos. E assim como se deu no mundo ao longo do tempo, desde a primeira revolução industrial, nós vamos sempre viver uma guerra, no melhor sentido, com pilares econômicos, políticos, né, ecológicos, ambientais, que entrou nesse meio, né,
e tecnológicos. A maravilha da tecnologia é o quê? É que o que impulsionou essa batalha, né, e que ela culmina no benefício, na melhoria da qualidade de vida, na viabilidade de vivermos melhores. Vivemos hoje, independente das nossas classes sociais, muito melhor do que se vivia no século passado, em todos os outros séculos, né? A maravilha de tudo isso é o quê? É a engenharia e a inovação, né? Falamos aqui sobre taxar o excedente. Nós temos estudantes aqui de tecnologia. Quem sabe não comece o momento de se projetar dispositivos de controle, de inversores, aonde eu module a geração na medida que eu preciso e controlar o excedente no momento em que isso possa, né, ser uma preocupação a partir do momento que as resoluções não favorecem no sentido de imputar mais taxações. Então, o movimento, a gente tem que pegar esse ecossistema todo e inovar em cima dele, gerando possibilidades e soluções tecnológicas que alimentem essa guerra. Guerra no melhor dos sentidos, né? Que ela é uma batalha. A engenharia cria uma tecnologia que apresenta uma solução para mitigar os efeitos de taxação, de tarifação. E aí a classe política, né, encontra alguma outra forma, influenciada pela classe econômica, pelo mercado. O que é importante é o quê? O mercado de energia de 20, 25 anos para trás, ele passou a estar sob o domínio, né, sob o domínio da iniciativa privada, de forma gradativa. Isso é importante porque, né, o liberalismo, a economia de mercado, ele possibilita que as pessoas inovem, gerem novos valores, gerem novas soluções e novos produtos, né? E empresas como Sanergia, a E-Solar e tantas as outras estão aí para apresentar essas soluções, mas o que é importante de tudo isso, né, para aproveitar desse discurso para encerrar o nosso evento tecnológico, é que nós que estamos aqui, né, nas escolas de tecnologia, a gente está aqui com a possibilidade de produzir, de consumir informação, produzir pensamento, processar isso, gerar contradições, né, e é isso que movimenta a máquina de evolução humana, tá certo? É isso que fez a gente sair, né, aí ao longo de 2 séculos, né, de uma situação plenamente rural para o patamar evolucional que nos encontramos. Então, e a informação, né, foi o que possibilitou isso. Então, não é possível fazer isso se a gente não tiver apoio de empresas parceiras, né, a escola ela é um polo disseminador de tecnologia, ela não é um polo produtor. A tecnologia, a informação, ela não nasce, né, na escola, ela vem do mundo e por meio das parcerias é que nós conseguimos trazer e possibilitar que isso chegue a vocês, e acho que essa é a grande magia da educação, que é a área que eu escolhi trabalhar e me orgulho muito, tá? Então eu queria agradecer a Artegra, a Sanergia e os demais parceiros, né, da E-Solar que estão aqui pela brilhante palestra, pela brilhante exposição. Tá? Eu vou convidar o Rafael, antes de finalizar com o Fernando, vou convidar o Rafael, que ele tem um sorteio para fazer, né, Rafael? Obrigado, Fernando. Temos um sorteio, e antes do sorteio, só um agradecimento ao pessoal também, Fernando. Acho que, não só pela apresentação, mas acredito que seja um tema que não só eu, como todos aqui, nós aprendemos hoje, nós saímos daqui hoje com mais conhecimento. Então, muito obrigado, gostei muito da apresentação. Obrigado. E como a gente falava um pouquinho antes da apresentação, né, a gente falou um pouquinho de que apresentações que envolvem muita normativa, realmente é complicado de entender a primeiro momento, então foi fácil. Foi fácil, muito legal, belo conteúdo. Pessoal, obrigado mais uma vez, tá? Agradeço a presença de vocês aí, as perguntas, tá? Muito bom para a gente, como Sanergia, E-Solar, estar no Senai.
Como eu sou um cara voltado para a parte técnica, realmente é um privilégio estar dentro dessa instituição. Quando você fala Senai em São Paulo, Brasil, realmente tem um peso. Para vocês que estão com esse cordão aí no pescoço, com essas aulas, professor João e tantos outros, realmente é um privilégio estudar numa instituição tão respeitada quanto a de vocês. Obrigado mais uma vez. Até a próxima.